Queridos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus no livro de Salmos. Hoje estudaremos Salmo de número 8. O tema do estudo de hoje é: a natureza revela os atributos do seu Criador. A natureza revela os atributos do seu Criador. Nós vamos ler um versículo por vez. Nós vamos ler um versículo, depois outros leremos alguns juntos, e nós vamos dar aquela pausa e meditaremos nesses versículos que forem lidos. Todos encontraram o Salmo 8? Diz assim a palavra do Senhor: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Queridos, o salmista Davi inicia o Salmo 8 indicando quem era o seu Senhor. Ele começa já dizendo: Senhor, o Senhor, olha, o Senhor, Senhor nosso. Ele indica: Deus é o meu Senhor. Quando nós vamos para o original da palavra, Davi estava dizendo assim: olha, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu governante, o Senhor é o meu mestre, o Senhor é o meu amo, o Senhor é o meu soberano, o Senhor é aquele que domina a minha vida. E ele pega e faz isso um cântico, dizendo que Deus era o seu governante, que Deus dominava a sua vida, que Deus tinha o controle da sua vida. Ele não vivia mais em si, mas Deus governava a sua vida. Queridos, ele toma essa postura e estabelece um pacto com Deus, a qual ele não se envergonha de dizer que Deus é o seu Senhor. Queridos, ele faz uma coisa que nós não queremos fazer como seres humanos. Nós queremos utilizar o livre-arbítrio e dizer assim: eu mando no meu nariz. Olha, desde pequeno, quando nós somos crianças, já começa uma certa rebeldia, não é assim? O pai e a mãe falam: não faça isso, não coloque o dedo na tomada, e a criança quer colocar o dedo na tomada. Você fala assim: filho, não pode fazer isso. Ele faz assim com o dedinho: não pode, não pode. E daqui a pouco, ele está fazendo aquilo que ele disse que não podia. Imagine, então, depois de adultos, de formados, de termos o nosso intelecto desenvolvido, as nossas funções cognitivas já em certo desenvolvimento, porque nós não aprendemos tudo de uma vez, nós sempre continuamos a aprender. Aí, nessa fase em que nós achamos que conhecemos tudo, Davi vai lá e diz assim: olha, o Senhor é o meu governante. Eu não governo a minha vida, mas quem governa é o Senhor. Queridos, é uma postura invejável, né? Porque nós queremos tomar as nossas decisões. E eu vejo no meu dia a dia, irmãos. Eu sei qual é a vontade de Deus, e às vezes eu fico questionando aquela vontade: mas Senhor, será que esse é o melhor para a minha vida mesmo? Será que é isso mesmo que eu devo fazer? Senhor, mas e se eu for por esse caminho, não é melhor, Senhor? Às vezes nós queremos sempre confrontar o nosso Deus, porque achamos que nós temos a melhor expectativa, o melhor conhecimento, o melhor caminho a trilhar. E muitas das vezes nós não conhecemos nada, e nós não queremos dar o governo da nossa vida na mão do Senhor, mas que nós possamos aprender que realmente Deus está no controle, e que nós devemos entregar a Ele o controle de nossas vidas. Precisamos dar o controle a Deus. Por quê? Saber que Ele tem o controle, nós sabemos, mas o nosso Deus, Ele é uma pessoa
educadíssima. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, olha, eu vou entrar na sua casa, eu vou entrar no seu coração, eu vou entrar na sua vida, e vou cear com ele, e ele vai cear comigo. Quer dizer, se você realmente entregar a sua vida ao Senhor e deixar que Ele governe a sua vida, que Ele seja o Senhor, desde das questões financeiras, questões amorosas, emocionais, se você deixar Ele invadir a sua casa, se você der a permissão e disser para Ele: Senhor, pode governar, Ele vai entrar e governar a sua vida, e tudo dará certo. Amém? Porém, se você não der essa liberdade, Ele vai respeitar a tua posição. Só que as condições que você vai passar serão fora do seu projeto, do seu plano, daquilo que Deus planejou para a sua vida. Portanto, que nós possamos fazer como Davi. Ter essa postura. Senhor, governa a minha vida. Até mesmo de questões simples, decisões pequenas que vamos tomar nos nossos dias. Que nós possamos dizer: Senhor, está certo. A hora que você estiver contratando um funcionário, Senhor, esta é a pessoa certa. Quando você estiver assinando um cheque, Senhor, esse cheque aqui, esse pagamento, Senhor, é justo, é isso mesmo que eu devo fazer? Esse negócio, Senhor, que vou fazer hoje, Senhor, está na tua direção. E se você não tiver a confirmação, espere mais um pouquinho. Não seja precipitado, mas espere um pouco e fala: Deus, eu preciso da tua resposta, eu preciso da tua confirmação. E às vezes a confirmação de Deus vem simplesmente de estar com o coração, olha, tranquilo, descansando. Você já sabe que você está dentro da vontade de Deus. Se não tiver a tranquilidade em fechar aquele negócio, ore. Peça para que Deus mostre para você o que realmente Ele quer que você faça. Meus queridos, Davi, ele mostra isso quando ele declara: olha, Senhor, Tu és o meu dono, o meu governante, o meu Senhor, o meu soberano, o meu mestre. Ele diz isso para Deus: pode entrar em minha vida e fazer parte dela por completo. É abdicar de muita coisa, irmão. Deixar Deus ser o governante é abdicar de uma posição que você acha que é sua, mas que não é sua, pertence a Ele. Pertence a Ele. Se fosse no reino dos homens, sabe o que o governante faria? Ele te colocaria no seu lugar, falaria: olha, Maria Lúcia, você não manda em nada, Maria Lúcia. Eu estou aqui, eu mando, eu sou o rei. Mas Deus, mesmo sendo todo-poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele aguarda que você o convide para assumir o lugar que é de direito a Ele. O direito é dele, mas Ele espera que você convide que Ele assuma o lugar de governante na sua vida. Oh, que Deus maravilhoso! Ele não quer nada à força, mas Ele quer que você se entregue a Ele, porque Ele é bom. E o salmista continua dizendo: puseste a tua glória sobre os céus. Quer dizer, o salmista Davi agora ele diz assim: olha, Senhor, Tu criaste todos os céus. Ele revela agora quem é o Criador do universo. A ciência se preocupa tanto em descobrir como os céus e terra foram criados. Fazem tantas teorias, teoria do Big Bang e outras teorias, uma após a outra. Porém, Davi, numa simplicidade, ele diz: Senhor, Tu formaste os céus e a terra. Olha, irmãos, a ciência ela procura provas. E com apenas alguns vestígios, ela faz algumas afirmações.
Tipo, o homem partiu de uma evolução. Aí ela tem uns fragmentos de ossos que ela não sabe de onde é e forma a teoria. Acha um pedacinho de osso aqui, outro pedacinho de osso, centenas e milhares de quilômetros, outra fagulha de um osso, e aí faz uma teoria da evolução. Aí ela também faz a teoria do Big Bang, de uma grande explosão que originou tudo, e essa explosão foi organizada, né? As coisas foram se organizando. E eles não conseguem acreditar numa teoria que é real, que se chama Deus. Os homens procuram fragmentos de ossos em pedras para formarem teorias, porém o salmista Davi aqui, ele diz com uma simplicidade: ó Senhor, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Ele descortina que Deus criou os céus e a terra. Ele não tinha dúvida, um homem sábio, um homem inteligente, ele diz: olha, o Senhor criou os céus e a terra, e ele não se envergonhou de fazer esta declaração. Muitos homens hoje não teriam essa coragem. Por quê? Olha, se eu for falar para vocês, irmãos, existem muitos crentes até que trabalham como agentes secretos de Deus. Agente secreto. Mas o que é um agente secreto? Ele nunca declarou que ele é cristão. Nunca. E o cristianismo, irmãos, isso não é cristianismo. O cristianismo que eu conheço, Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O evangelho de Jesus é um evangelho de ide, falai, abre a boca. Aí o camarada aceita Jesus, né? Olha, sou mestre, sou doutor, sou PhD, olha, sou cientista, como é que eu vou declarar uma coisa dessa? E ele se esconde e trabalha como agente secreto. Tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque a Bíblia diz que aquele que se envergonhar do Senhor aqui na terra, ele também se envergonhará dele. Talvez você trabalhe de agente secreto, no oculto, achando que está trabalhando para o Senhor como agente secreto, e vai chegar o dia que ele vai falar: apartai-vos de mim, porque eu também não os conheço. Era tão oculto que ele era cristão, que o próprio Jesus, o Senhor Jesus Cristo não o conhecia, certo? De tão agente secreto que ele era. Mas Davi, ele não teve a vergonha. Ele disse assim, olha, ele declarou quem fez os céus e a terra. E esse mesmo Deus, que teve o poder para criar os céus e a terra, o universo, que criou também os pequenos seres unicelulares, que contém apenas uma célula, mas são tão complexos, e também Deus criou seres maravilhosos, como o ser humano, que é capaz de pensar. Esse mesmo poder, Davi estava ali revelando e dizendo aos homens: este Deus formou todas as coisas, e esse poder está sendo ministrado em nossas vidas nessa noite, com a mesma intensidade de quando Ele criou todos os seres. Glória a Deus. Não se envergonhe de declarar quem é o seu Deus. Não tenha vergonha. Escancare, fale abertamente: olha, eu não creio no evolucionismo, eu não creio em certas teorias, mas eu creio na palavra de Deus. E criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É nisso que nós cremos, é nisso que nós afirmamos. Muitos creem até na história da caronchinha, muitos creem em tantas coisinhas, mas nós cremos numa palavra que é viva e eficaz, a qual o nosso Deus deixou para que nós conhecêssemos o seu coração, a sua mente, porque Ele se revela a nós
através da sua palavra. Um certo jovem, isso é um relato verídico, no ano de 1892, um certo jovem entrou em um trem e sentou-se ao lado de um senhor de 70 anos e começou a ler seus livros de ciência. Ele era um jovem universitário. E de repente ele olhou do lado, um velhinho lá, com uma Bíblia, um livro de capa preta na mão, e lendo a Bíblia. Ele, sem muito tato, já disse para o senhor: você acredita no que você está lendo? O velhinho olhou para ele: lógico que acredito. Por que não deveria acreditar? Olha, o senhor não conhece a história? O senhor não sabe o que a Revolução Francesa fez para a humanidade? Ela disse que a humanidade, a Bíblia era miopia. A Revolução Francesa mudou o pensamento da humanidade. Nós começamos a desenvolver. O senhor precisa de saber o que os cientistas acham, o que os cientistas estão pregando hoje, falando hoje, ensinando. E aí aquele senhor pegou e disse para o jovem: olha, fechou a Bíblia e disse para ele: olha, me diga então, eu preciso de saber então o que os cientistas dizem. Aí aquele jovem falou: olha, não vai dar tempo porque eu já vou descer aqui agora na próxima estação. Mas faz uma coisa, me dá um cartãozinho seu, que assim que eu tiver um tempo, eu vou colher vários materiais e vou enviar para o senhor, e aí o senhor vai saber o que a ciência diz a respeito da Bíblia. Aí, aquele senhor humildemente colocou a mão no seu bolso, tirou um cartãozinho, e o rapaz olhou e leu o que estava escrito no cartão: professor, doutor, Louis Pasteur, diretor do Instituto de Pesquisa Científica da Universidade Nacional da França. Ele abaixou a cabeça e saiu entristecido. Meu irmão, não tenha medo. A ciência, quanto mais pouca ciência, deixa o homem bobo, afasta de Deus. Mas muita ciência leva o homem a reconhecer que só existe um ser para criar os céus e a terra. E o nome dele é Senhor dos Senhores, o Senhor Jeová, Todo-Poderoso, aleluia. Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Não tem como. Davi sabia e declarou que Deus era o Criador dos céus e da terra. Você pode declarar? Você tem coragem? Então declare ao Senhor: Senhor, Tu és o Criador dos céus e da terra, aleluia. Glória a Deus. Não tenha dúvida. Aonde você estiver, não se cale. Diga para o Senhor, diga para as pessoas quem é o Senhor da tua vida. Diga o que Ele fez, diga o que Ele pode fazer e o que Ele vai fazer ainda, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Versículo de número 2. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Queridos, quando eu me deparei com esse versículo, eu falei: olha, não é possível uma criança, o Senhor usar uma criança, a boca de uma criança, para fazer calar o inimigo. Irmãos, uma criança é um ser muito dependente. Se você assistir vídeos sobre a vida animal, você vai ver que muitos animais põem os ovos na terra e os abandonam. Tartarugas, jacarés, avestruz. Eu não conheço muito bem o avestruz, mas é assim, ele põe lá e abandona os ovos. Eu não me lembro do avestruz. Mas vários animais também dão a luz e já abandona o filhote ali. Em poucos dias o filhote tem que se virar sozinho.
Na África, no meio dos animais ferozes, carnívoros, aquele animalzinho se torna indefeso. Não é assim? Mas e o ser humano ainda então? É pior. O ser humano, ele não faz nada enquanto é bebê. Ele não consegue realizar nenhuma tarefa sozinho. Nenhuma tarefa. Se a mãe não colocar ele no seu peito e dar de mamar para ele, ele não consegue chegar. Se a mãe não trocar a sua fraldinha, dar banho nele, cuidar dele, ele vai ficar todo assado. Se não cuidar dessa criança com zelo especial, ela morrerá em poucos dias. A criança, ela tem uma dependência muito forte do adulto. E não é apenas por meses. São anos, décadas, por que não dizer? Né? Eu tenho um filho de 23 anos que está dentro de casa ainda, não é assim? Tem mães e pais aí com filhos com 30 anos dentro de casa. Fala assim, não é dependente. Não é? Não é? Quem paga a conta de luz, água, telefone, quem coloca lá o mantimento dentro de casa, né? Geralmente são os provedores, os pais, né? Os genitores. Esses provêm o alimento por décadas aos filhos. E aí Deus pega justamente uma criança para dizer, olha, eu faço calar o inimigo através das crianças e também daqueles que amamentam, daqueles que mamam. Gente, que loucura! Mas a palavra de Deus está dizendo, aqueles que confiam em mim, mesmo que estejam fracos, mesmo que não tenham o preparo, a condição de realizar algo, ou de enfrentar o inimigo, ou de ultrapassar uma barreira, eu faço com que eles sejam vencedores. Aleluia! É Deus quem faz. Quantas vezes nós olhamos para nós e falamos, não, Ademar, Senhor, não tenho capacidade para isso. Mas o Senhor diz assim, eu te capacito, eu estou na tua frente, não tenha medo. Só tem uma coisa, abra a tua boca. Porque da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e o vingador. Quer dizer, quando você fala, quando você clama, Deus te ouve e Ele vai na sua frente. Nós somos frágeis, irmãos, como seres humanos, mas nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós somos vencedores em Cristo e nenhum inimigo permanece de pé, fica de pé diante da igreja do Senhor. Glória a Deus. Versículo de número 3. Quando vejo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste. Que afirmação maravilhosa é essa? Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos. Queridos, abra assim a sua mão, olha para o seu dedo. É um membro muito grande? Hã? É grande aí? Tem alguém aí que tem uns membros muito grandes aí? Os dedos não, né? Com relação ao seu corpo, são pequenos. Não é verdade? Aí Davi diz assim, olha, está vendo o céu, Senhor? São obra dos teus dedos. Davi está indicando, se o universo aos nossos olhos é infinito, imagine Deus, porque com os dedos dele, ele formou os céus. Com os seus dedos, Senhor, tu formaste os céus. Aleluia. Eu comecei a imaginar, irmãos, Davi olhando para as estrelas. Quantos já pararam para observar as estrelas aqui, os céus? De dia é meio difícil, né, irmãos? O sol pode queimar a retina dos nossos olhos, né? Mas mesmo assim, quando eu me lembro, quando eu era pequeno, né, a gente ia fazer viagem de ônibus, eu queria ir na janela. Eu ficava olhando para as nuvens. Olha, aquela ali parece um elefante. Não, parece um boi. Né? E nós íamos brincando na janela do ônibus, examinando qual o formato que as nuvens tinham. Que coisa maravilhosa. Mas quando você olha para o céu à noite,
Na cidade, irmãos, nós somos privados da beleza do céu. É lindo, mas ainda nós não conseguimos visualizar, vislumbrar tudo que o céu tem a nos oferecer de imagem. Por quê? As próprias luzes da cidade interferem no céu. A nossa claridade impede que nós enxerguemos o céu como ele é. Mas quando você vai para o interior, onde numa fazenda, onde não há luz por perto das cidades, você olha para o céu e você consegue enxergar um céu muito mais bonito do que o nosso céu aqui da cidade, né? E agora imagina Davi, naquela época que não existia as iluminações que existem hoje, quando Davi olhava para aquele céu e dizia, olha que céu maravilhoso, que coisa linda que Deus formou, cada estrela no seu lugar, cada planeta no seu lugar, oh que coisa linda, que coisa maravilhosa Deus, e ele podia simplesmente dizer, Senhor, quando vejo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, Davi engrandecia a Deus, porque ele via a grandeza que Deus havia criado, havia preparado, e somente Deus teria capacidade para realizar tal obra. Aleluia! Eu gostaria de saber qual autor que poderia plagiar as obras de Deus. Sempre pessoas estão indo na justiça reclamar uma obra, uma música, uma letra, e dizer, olha, essa música eu criei, olha, eu fiz esse desenho e a pessoa me plagiou, olha, eu criei tal coisa e essa pessoa copiou, e foi um plágio. Mas eu queria saber se existe alguém capaz de plagiar o nosso Deus. Impossível plagiar as obras de Deus. E Davi olha para os céus e contempla, e faz essa declaração maravilhosa. Será que nós temos tempo para parar e contemplar as obras de Deus? Ou será que nós só podemos ficar reclamando daquilo que achamos que Deus não fez ainda? Se você for ler a biografia de Davi, o conteúdo completo dela, você verá que a vida de Davi foi cheia de altos e baixos, cheia de perseguições, de inimigos, de levantes, de enfermidade, de calúnias, como nós já vimos no salmo anterior. Porém, Davi, ele teve tempo para parar e contemplar a grandeza de Deus. Eu me lembro quando eu fui à Foz do Iguaçu, quando eu vi as cataratas de Foz do Iguaçu, eu parei, comecei a chorar e adorar a Deus. Porque eu não imaginava algo tão lindo quanto aquele. Às vezes nós vemos as imagens pela TV e não sabemos da grandiosidade que é quando você chega lá perto. E aí eu pude adorar a Deus naquele local, pude chorar. Parei ali e comecei a chorar e adorar a Deus, porque eu sei que foi o meu Deus que criou tudo aquilo ali. E às vezes nós não temos esse tempo de parar e contemplar as obras de Deus. Nós reclamamos, nós murmuramos, nós falamos que aconteceu algo errado no trabalho, nós falamos daquilo que vimos, daquilo que os governantes estão fazendo de mal, daquilo que o pastor errou, daquilo que a irmã errou. Nós temos tempo para murmurar, para reclamar, mas nós não temos tempo para parar e engrandecer a Deus pelos seus altos e grandes feitos. Mas pare de reclamar, pare de ver as coisas negativas, mas comece a contemplar, a visualizar as grandes obras que Deus fez, e adore ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez. Aleluia! Glória a Deus! Como é admirável, irmãos, ver a postura de Davi, de adorar a Deus pela sua criação, pelos seus grandes feitos. Oh, aleluia! E aí você começa a entender por que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, pastor Luciano. Um homem que errou tanto, mas era segundo o coração de Deus. Ele conseguia parar, Aldilene, para ver a glória de Deus. Amém?
Uma certa vez, a rainha, eu não sei qual delas, não me lembro, eu ouvi essa história, eu era pequeno na igreja, mas diz que ela foi convidada a ir a uma casa de cegos, onde cuidava de crianças cegas. E disseram assim para as crianças: olha, nós não sabemos qual criança a rainha virá perguntar. Se você pudesse ver o que você gostaria de ver em primeiro lugar, você vai responder para a rainha assim: a rainha. Ok? E treinaram, ensinaram todas as crianças, Patrícia. E chegou o belo dia que chegou a rainha, e a rainha começou a andar por aquele orfanato, começou a ver as crianças, e parou de frente a um garoto, colocou a mão sobre a sua cabeça, chacoalhou o seu cabelinho, e disse assim para o garoto: qual é o seu nome? Ele respondeu. E aí ela perguntou: se você pudesse ver hoje, o que você gostaria de ver primeiro? Ele disse: Jesus! Todo mundo parou. A rainha deu aquela risada, todo mundo ficou sem graça. Aí a rainha tornou a perguntar: e depois de ter visto Jesus, o que mais você gostaria de ver? Jesus! Aí a rainha ficou intrigada. Mas por que você queria ver tanto assim Jesus? Falou: olha, depois de ver Jesus, eu não precisaria de ver mais ninguém, mais nada. Ele estaria completo, realizado. E nós, muitas das vezes, que enxergamos tudo aquilo que Deus fez, não paramos para o adorar e nem para observar os projetos de Deus. Mas nós precisamos de ser adoradores, gratos a Ele por tudo aquilo que Ele fez. Aleluia. Você tem 2 olhos? Você contempla bem aquilo que Deus criou? Então adore a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te fez perfeito, e mesmo quando você tem alguma deficiência, você é mais do que perfeito aos olhos de Deus. A deficiência física não é nada diante dos olhos de Deus. Não é nada. Agora precisamos de adorar a esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Versículo de número 4. Eu vou acelerar, irmãos. Eu vou acelerar, porque senão nós vamos terminar o culto muito tarde. E eu não quero, de maneira alguma. Que é o homem mortal, para que te lembre dele, e o filho do homem, para que o visites. O homem, irmãos, é insignificante diante da criação, diante daquilo que Deus fez, porque ele é muito frágil. Hoje pela manhã, eu pude ver qual é a fragilidade do homem. Estava levando a minha filha para a escola, e o trânsito congestionou logo de manhã na Santos Dumont, e de repente nos deparamos com uma pessoa morta em nossa frente. Havia acabado de morrer num acidente. Bem na nossa frente, naqueles instantes. E aí a minha filha falou para mim: papai, como o homem é frágil, né, papai? Eu falei: realmente, filha. Por isso que nós devemos estar preparados para subir com o Senhor. Porque a morte não escolhe nem velhos, adultos, nem jovens, nem crianças. Ela vem todos os dias visitar a face da terra. E o homem é muito frágil. E aí Davi faz uma pergunta para Deus: Senhor, olha, o filho do homem é tão frágil. Por que o Senhor visita os homens? Por que, Senhor? João 10:10 diz assim: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que todos tenham vida, e a tenham vida em abundância. Sabe, irmãos, porque Deus te visita? Porque Ele te ama. A resposta é: porque Ele te ama. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado aí: olha, Deus te visita porque Ele te ama. Pode falar, fala alto, irmão, não tenha medo. Diga com o seu coração: Deus te ama. Deus te visita porque Ele te ama, Almir. Aleluia! Glória a Deus! E Jesus veio com uma missão restauradora. Tudo que o homem havia perdido, Jesus veio dar novamente.
Tudo que o homem deixou como pecado, Jesus veio para dar novamente. Lá no Éden, o homem tinha vida em abundância. E aí Jesus veio e veio de novo para dar vida com abundância. Jesus, ele é a prova do amor de Deus para as nossas vidas. Ele veio para nos dar o seu amor e devolver aquilo que nós havíamos perdido. O homem poderia ter escolhido comer do fruto da árvore da vida, foi lá e escolheu da ciência, do bem e do mal. E aí perdeu o direito de ter vida em abundância. Mas Jesus veio para devolver tudo isso novamente. Quem é o homem para que tu o visite? O homem não é nada, irmãos. Porém, o amor de Deus se estende à humanidade. Fica imaginando quando Deus formou o homem lá na argila, né? E a Bíblia diz que ele fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Os animais, simplesmente Deus disse, haja, e houveram. Ele não fez lá um pardalzinho na argila, ele não fez o jacaré, o leão, mas o homem, ele teve um cuidado maravilhoso. Ele foi lá na argila, desenhou, moldou, e aí depois de tudo pronto, bonitinho, que às vezes a gente não é tão bonitinho, né? Por causa do pecado, né, pastor? É por causa do pecado. Mas aí, o Senhor viu aquela coisa inerte, só de massa de barro ali, ele foi lá, deixa eu soprar o meu espírito. Sopra o espírito e o homem se torna alma vivente. Oh, que coisa maravilhosa. De um boneco, ele dá vida, e aí ele coloca no melhor lugar da face da terra, ele se torna amigo do homem, dá uma companheira para o homem, coloca num lugar maravilhoso os dois, e todo dia ele vinha falar com o homem. Mas em determinado momento, o homem erra e perde aquela liberdade que ele tinha com Deus. Mas aí o Senhor falou, olha, espera aí que eu tenho uma porta de escape para você. Ainda vai vir um que vai pisar na cabeça da serpente, e ela lhe ferirá o calcanhar. Mas ele vai vencer, aleluia, glória a Deus. Jesus veio, Jesus morreu na cruz, ele pagou um preço do nosso resgate, e hoje nós podemos ter vida, e vida com abundância. Aquilo que o homem perdeu, foi devolvido, foi restaurado. E ele continua dizendo, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Faze com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, e assim como os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que passa pela vereda dos mares. Depois de ter acontecido tudo aquilo, depois do homem ter sido exposto ao pecado lá no jardim do Éden, agora Deus dá o resgate, Jesus Cristo. E agora, Davi ele diz, olha, tu fizeste os homens e ainda deste ao homem domínio. Aquilo que o homem havia perdido, Davi sabia que Jesus viria para dar o domínio. O que o homem perdeu, veio um novo homem, um homem superior em um novo tempo e transformou tudo. Tudo que era de maldição virou bênção novamente. Efésios 1, do 9 ao 11, nos diz assim, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que pusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Versículo 20 a 23,
que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Perdemos lá no passado. Vocês se lembram aqui no Brasil, na década de 80, quando algumas pessoas foram expostas à radioatividade, acho que de urânio, se não me falha a memória, na década de 80? Urânio, né? Em Goiânia. Foi urânio mesmo, né? Eu não me lembro qual o material radioativo. Mas aquelas pessoas que foram expostas à radioatividade foram morrendo, uma após a outra. O pecado, irmãos, fez isso com a humanidade. Cobalto? Não lembro. Mas o pecado fez o mesmo com o ser humano. O ser humano tinha tudo para ser feliz, porém, ao ser exposto ao pecado, ele veio a morrer. E um após o outro morria, morrendo, gerações, séculos e anos. Porém, agora, Deus manda a porta de escape, que é Jesus Cristo. E diante do Senhor, todas as coisas estão diante dele, submissas no céu e na terra. Todas as coisas. Tudo novamente foi devolvido. E aí ele diz que nós, eu e você como igreja do Senhor, temos direito, por herança, novamente, a tudo o que é dele. Glória a Deus. Tudo aquilo que foi perdido, foi nos devolvido, através de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Césio, é isso mesmo. Versículo 9, para nós encerrarmos, irmãos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Aí ele conclui: Senhor, o teu nome é superior a todas as coisas. Não existe outro nome que mereça a glória como o teu nome. Hoje em dia, irmãos, os homens querem ter a glória, não é? Pode ver, irmãos, é uma briga de poder, né? Todo mundo quer ter poder. Mas o poder, a glória só pertence a Deus. É Ele quem estabelece o reino, é Ele que tira, é Ele que dá vida, é Ele que mata, é Ele que destrói, é Ele que reconstrói, é Ele que pega do nada e faz tudo. É Deus. E aí Davi, depois de adorar a Deus, de verificar quão grande era o seu Deus, aí ele conclui: o teu nome é sobre toda a terra. Só o Senhor merece toda honra, glória, louvor, adoração e exaltação. Queridos, não dá para se conformar em ver seres humanos tão frágeis, tão simples, quererem ser alguma coisa, quererem se rotular, quererem dizer eu faço. A Bíblia deixa um exemplo claro. Diz que um homem havia colhido muitos mantimentos, e ele disse: amanhã eu vou estocar nos meus celeiros, vou construir celeiros, vou estocar nos meus celeiros, e fazendo projetos para o dia seguinte. Aí a Bíblia diz assim: louco, vão te pedir a tua alma, e o que você tem para apresentar? O homem é muito frágil, irmãos, para querer tomar uma posição de arrogância, de querer ser melhor do que alguém.
porque nós somos pó da terra. E se nós formos requisitados já daqui um minuto, nós não temos como falar, não, espere para daqui um ano. Olha, deixa eu colocar tudo em ordem a minha vida, deixa eu pagar as minhas contas, deixa eu pedir perdão para minha mãe, deixa eu pedir perdão para o meu marido, perdão para... Não dá tempo. É instantâneo. Desligou-se o fio da vida, acabou tudo. Agora Davi não, Davi fala assim, olha, o nome do Senhor é admirável, e Ele é sobre toda a terra. Que nós possamos, irmãos, aprender com Davi, que nós não somos nada, e que nós somos dependentes do Senhor Jesus em tudo. Em tudo, irmãos. Em tudo. Nas vestes, no nosso trabalho, naquilo que o Senhor nos deu. Em tudo, irmãos. O ar que nós respiramos. Em tudo nós somos dependentes do Senhor. E Ele diz, quão admirável é o teu nome. Eu quero te pedir para que você se coloque de pé nesse momento. Talvez o dia foi muito corrido hoje. Talvez o teu dia, você não teve um momento em que você parou para engrandecer o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. E eu quero te convidar nesse momento para adorar o Senhor com um hino. Eu quero te convocar para que você realmente faça como Davi. Engrandeça o nome do Senhor nesse momento. Fecha o teu olho, erga teu braço, abra o teu coração para o Senhor. Adore a Ele da maneira que você sentir. Da maneira que você sentir. Só que você está proibido. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor, de ficar calado nesse momento. Adore ao Senhor nesse momento. Aproveite esses minutos para dizer quão grande é o Senhor na sua vida. Aleluia! Bendito és tu, Senhor. Adorado é o teu nome para todo sempre, ó Pai. Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Aleluia! Glória a Deus! Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, do meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és um Deus criador. Celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e o mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilos, Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pai querido, te louvamos, Senhor, A glória, por termos, ó Deus, recebido a tua palavra. a força Aqui estão os teus filhos, ó Pai, e na cidade de Campinas, ó Deus, declarando, Senhor, que toda honra e toda glória pertence a ti, ó Pai. Declarando que tu criastes os céus e a terra, meu Pai. Senhor, nós não nos envergonhamos do teu nome, Senhor, mas nós queremos exaltar o teu nome e dizer, ó Pai, que o Senhor é grande, ó Deus, que o Senhor é poderoso, ó Pai, que o Senhor é maravilhoso, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Deus, como tua igreja, para ministrar a bênção, ó Pai, para, Senhor, declarar ao mundo, ó Deus, que o Senhor é o Deus, Criador dos céus e da terra, e todas as coisas estão mantidas, ó Pai, por ti, ó Pai. Oramos nesse momento, ó Deus, pela nação brasileira, meu Pai, e nós declaramos a nação brasileira a ti, ó Pai. Colocamos essa nação, ó Pai, disposta a ti, ó Pai, e repreendemos, ó Deus, os levantes de Satanás, os tronos demoníacos, que caiam em nome do Senhor Jesus, porque a honra, a glória pertence somente a ti, Senhor, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. E o Brasil, ó Pai, é teu, ó Pai. Leis, ó Deus, que estão, ó Deus, contra a tua vontade, ó Pai. Homens que têm se levantado contra a tua palavra, nós colocamos diante de ti e declaramos a estes, ó Pai, que tu és o nosso Senhor e nós esperamos em ti, aguardamos o escape, o livramento de ti, porque o poder pertence a ti, ó Pai. Visita, meu Deus, visita, meu Pai, esta nação, transforma esta nação, ó Pai, e que teus filhos, ó Pai, possam, meu Deus, ter a coragem, a ousadia de declarar, ó Pai, que tudo pertence a ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. a força. Pode receber o batismo com o Espírito Santo nesse momento, falar em línguas, receber a cura, a unção, a autoridade de Deus. Adore a Deus, receba o poder, porque a glória do Senhor está aqui. Aleluia. Oh, aleluia. A glória, a força e o poder ao Rei. É a ti, Senhor, a ti, Senhor, Louve Jesus. a ti, Senhor Jesus. Aleluia. Ao Rei Jesus. Levante suas mãos bem alto ao céu. Aleluia. Vamos dar honra e glória ao Senhor essa noite. Glória a Deus. Por aquilo que tu és, Senhor. Por aquilo que tu faz por nós. Porque nós te amamos. Glória a Deus. Porque nós te amamos. Bendito és tu, Senhor. Honra. Oh, Louve. aleluia. A Oh, glória. aleluia. A força E o louvor. e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. A força, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei, Jesus. a honra, aleluia, a
Aleluia. Oh, aleluia. O Espírito de Deus está curando, está renovando, está trabalhando. Enquanto você louva, enquanto você adora, enquanto você manda a glória para cima, o Senhor está derramando da sua glória. O Senhor está visitando o seu povo. O Senhor está visitando a tua igreja. O Senhor está trabalhando no escondido, no oculto, e a sua glória está se manifestando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Nós não vamos encerrar esse culto, igreja. Aqui está tão gostoso. Agora, na hora que você chegar lá na tua casa, adore ao Senhor por tudo que você tem lá dentro. Exalte ao Senhor lá dentro da tua casa. Leve brasas do altar. Incendeie a tua casa. Incendeie essa cidade do poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Queridos, pela internet nós tivemos nessa noite 7 conversões. Honra e glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aceitou a Jesus a Mônica, o Josimar, o Eric, o Oliveira, o Clóvis, a Nora, o Maurício. Glória a Deus. Que maravilha. Deus está trabalhando. Aleluia. Irmãos, ontem eu chorei tanto em casa. E aquilo que eu imaginava em casa, Deus operou aqui. Porque eu sentia lá em casa algo diferente. Eu não conseguia, irmãos, pensar em adorar a Deus e não sentir a glória de Deus. Não tem como exaltar o nome do Senhor, engrandecer a esse Deus e continuar vazio, e continuar estático. Nós nos movimentamos com a glória de Deus. Deus é maravilhoso. Nós vamos colocar uma vírgula nesse culto. Mas vai para casa do mesmo jeito, adorando a Deus. Vai pelo caminho, pegue a direção do seu carro, vai lá pro Bandeira, vai dirigindo. Vai lá com o volante, glorificando o nome do Senhor. E Deus vai te visitar lá dentro do teu carro. Daqui a pouco vão olhar para você e você vai estar falando em línguas no volante do seu carro. E vão falar, esse aí é louco. Não, esse aí é um adorador. Aleluia. Lá vai um servo do Senhor Deus, todo-poderoso, aleluia, adorando e exaltando a esse Deus. Irmãos, a coisa está apertando. A coisa está apertando, o cerco está apertando. É hora da igreja acordar. É hora da igreja acordar, esquecer simplesmente da falsa teologia da prosperidade aí, e dobrar o joelho no chão e clamar para que o nosso Deus ouça e rompa do céu com poder. Está fechando o cerco realmente. Vamos orar, irmãos, pelas igrejas, para que o Senhor possa trabalhar e modificar o quadro que está acontecendo no Brasil. Paz do Senhor, irmãos. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de sermos contempladores das tuas obras. Que nós possamos parar nos nossos dias e olhar para as obras das tuas mãos, para a chuva, para o sol, para as nuvens, para os pássaros, para as plantas, para as montanhas, Nagabassorianda Lamanaias. Que nós sejamos como teu servo Davi, Pai, que sabia parar e contemplar as obras, contemplar a dependência, contemplar a tua grandeza, Pai, contemplar a nossa necessidade de estarmos no centro da tua vontade. Pai, em nome de Jesus Cristo, a igreja de Vila Nova essa noite se levanta como um exército na autoridade do nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos na brecha essa noite
por todas as igrejas, por todos os púlpitos, por todos os lugares neste mundo, seja um quarto, seja uma garagem, seja um templo grande, não importa o tamanho, Senhor, mas nós queremos interceder agora por todos os lugares da face da terra, onde a tua palavra verdadeiramente está sendo pregada, como deve ser pregada, como deve ser anunciada, como deve ser vivida, meu Pai. Guarda, Senhor, os púlpitos sobre a face da terra, aonde verdadeiramente ainda existem homens e mulheres de Deus que anunciam com graça, com poder, com dependência do Espírito Santo, a tua santa palavra, Pai. Guarda, Senhor, os lugares aonde a tua igreja se reúne. Guarda, Senhor, dá ordem aos teus anjos para guardar a tua igreja, a igreja santa, imaculada, poderosa, lavada e remida no sangue do Cordeiro, Pai. Guarda, Senhor, os lugares aonde o teu nome verdadeiramente é adorado, aonde o adoram, não com segundas intenções, não com trocas, mas onde o adoram por aquilo que o Senhor é, e o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Pai. Guarda, Senhor, a tua igreja sobre a face da terra, e aqueles, meu Pai, que estão brincando com a tua palavra, aqueles, meu Pai, que estão arrancando a lã das ovelhas para benefício próprio, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, que haja tempo, Deus, para eles voltarem à tua grandeza, para eles voltarem para o caminho, para a verdade, para a vida, Senhor. Usa, Senhor, a tua igreja verdadeira para pregar a tua palavra, para curar, para libertar, Senhor. Tira os nossos olhos no nosso cotidiano de tudo aquilo que não te agrada e eleva os nossos olhos para contemplarmos a tua grandeza através das obras das tuas mãos, Senhor. Leva o teu povo em paz, o teu povo que te adora, Senhor. Leva a tua igreja debaixo da tua mão potente, cobre-nos com o teu sangue, livra-nos do mal, blinda o nosso coração, blinda a nossa mente, para que eles não se corrompam diante do mundo, Senhor, mas que sejamos homens e mulheres aonde o Senhor possa apontar e dizer: lá vai um servo, lá vai uma serva que verdadeiramente exalta e glorifica o meu nome, Deus. Leva-nos, ó Pai, dai-nos uma semana de vitória, Senhor, espiritual, de comunhão com o céu, de amor com o próximo, de colocar Deus em nossas vidas acima de qualquer coisa, meu Pai. Nós te adoramos por essa noite, te adoramos pela tua palavra, Senhor, que fora ministrada sobre a nossa vida essa noite, ó Pai, e que nós possamos contemplar a tua grandeza. Nós te amamos, tu és o nosso Deus, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa salvação. Em ti está a nossa vida, em ti está a nossa provisão, em ti está o nosso sustento, Pai. Guarda, Senhor, o nosso pastor e a sua esposa e o seu filho. Guarda os pastores e as suas respectivas famílias desta igreja. Guarda os obreiros, guarda os diáconos, guarda os cooperadores, guarda os membros, os visitantes. Toma, Senhor, a igreja de Vila Nova nos teus braços essa noite, Senhor. Cura, sara, liberta, disciplina, exorta, Senhor, mas que esta igreja seja um lugar, um ambiente sobrenatural, onde o Espírito Santo continue tendo liberdade em operar em nosso meio, Pai. Nós te amamos, leva-nos em paz, é o que nós te pedimos,
acreditamos e queremos viver em nome de Jesus Cristo. Estendamos as nossas mãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Criador e sustentador de todas as coisas, que o auxílio e as consolações do bondoso Espírito Santo sejam abundantes com todo o povo de Deus. Quem acredita diz amém. Deus abençoe a tua vida. Dê um abraço no teu irmão e saude ele com a paz do Senhor Jesus.